quais são os próximos passos que eu devo tomar para construir a minha casa após eu ter comprado o meu lote. Tá? Inclusive, essa é uma sugestão de uma pessoa que nos assiste aí no canal, que não tem ideia por onde começar. Inclusive falou, Bruno, eu não sei o que eu devo fazer, qual que é o passo a passo. Então, eu tenho meu lote, eu quero saber quais são os próximos passos. Então, se você também está nessa toada aí também, já deixa a curtida nesse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sino da notificação. Bora pro vídeo. Opa, Bruno Rezende aqui e hoje eu vou falar para você o passo a passo para você construir a sua casa após você ter comprado o seu lote. Tá? Inclusive, antes de falar essas dicas, de falar quais são os próximos passos, eu vou sugerir para você, tem uma empresa que eu conheço, uma empresa que ela é especialista para te ajudar nesse momento, a te ajudar a construir melhor, tá? Empresa chamada Casa Teto, tem uma moralzinha lá dentro. Se você quiser saber um pouquinho mais, já olha aí na descrição, tem aí um link, tá? Que pode te levar para o site ou pode te levar lá no Instagram. Vai lá para o Instagram, clica lá na bio, entra lá no WhatsApp que um colaborador, uma pessoa direto, tá? Ela vai te responder o mais rápido possível, te ajudar a construir melhor, tá bom? Então, qual que é o próximo passo? Tá? Antes de você entender, tá? Qual é o próximo passo, você primeiro precisa entender quais são as duas grandes fases que existem após você ter ali o seu lote, tá? Dentro de uma construção. Tem duas grandes fases que a gente costuma dizer aqui. A primeira fase é a fase de planejamento. Tá? Uma fase que contempla a parte de tudo que antecede a construção. Todas as definições, projeto, planejamento, projeto de arquitetura, complementares, estrutural, hidráulico, tudo está dentro dessa fase de planejamento. Tá? Aprovação, alvará, está tudo dentro dessa fase. E tem a segunda fase, que é a fase de construção, a operação desse projeto, a execução desse projeto. É o momento onde você vai tirar esse projeto do papel. Tá? Essa fase de operação é uma fase que você já precisa estar tudo muito bem resolvido nessa fase que antecede a construção. A gente costuma dizer que um dos maiores problemas que são advindos da fase de construção é pela falta de decisão coerente, de decisão que você precisa definir várias coisas nessa fase de planejamento. Falta de decisão, falta de definição que vai impactar demais em produtividade, em aumento de custo, em retrabalho nessa fase de operação desse projeto. Tá? Então, seguindo para essa fase de planejamento. Então, já tem um lote, então o segundo passo é começar a trabalhar nessa fase de planejamento. O que o mercado convencional faz? Tá? O mercado convencional, ele muitas vezes ele faz um projeto de arquitetura, tá? E pega esse projeto de arquitetura e leva para o mercado para saber quanto que fica. Né? A gente costuma brincar que é a construção da sorte. Faz um projeto que só está preocupado com a beleza, que é um projeto lindo e maravilhoso, e na hora de construir não consegue construir esse projeto, não consegue tirar ele do papel, vai descobrir que esse projeto é caríssimo e que esse projeto vai ter que ficar na gaveta, vai ter que ser jogado fora. Então, antes de mais nada, você precisa definir qual que é a sua expectativa de investimento. Tá? Qual que é o seu orçamento separado para isso? Então, para isso, aqui dentro da Casa Teto, a gente sabe que a gente precisa ali, a gente costuma dizer que é uma fase de termo de abertura do projeto. Então, a gente tem uma série de definições ali, algumas perguntas chaves que a gente sabe do que é necessário ali para a gente alinhar algumas coisas, alinhar algumas expectativas de custo, de prazo, de qualidade, para durante a fase de construção, durante a fase de planejamento, fazer um projeto que seja belo e execuível. Tá? Que durante toda essa etapa a gente vai tirando aquilo que está dentro da cabeça da pessoa, coloca no papel e sempre pensando ali na construção, na fase da construção, para alinhar e monitorar tudo isso. Tá? Então, primeira coisa, estabelecer muito bem esses objetivos. Tá bom? Depois que fez isso, aí vai para o projeto de arquitetura. Projeto de arquitetura, aí começa a fazer todo o trabalho, né, dentro dessa fase do projeto de arquitetura, elabora o projeto de arquitetura, tem etapas também específicas durante essa fase de projeto de arquitetura. Durante cada etapa tem um monitoramento de custo, para sempre acompanhar isso daí, para você não chegar ao final do projeto e ter um custo altíssimo, tá? Então, são essas etapas aí que são fundamentais. Fez o projeto de arquitetura, aí você leva esse projeto de arquitetura para aprovação. Esse projeto de arquitetura você aprova ele se você tiver uma casa, um lote que seja um condomínio,
ele vai para aprovação do condomínio. E em paralelo, ou em seguida, ele pode acontecer em paralelo, ele vai ser aprovado nos órgãos competentes. Tá? Quando ele for aprovado, aí você pode seguir para os projetos complementares. Se a empresa que está elaborando isso já tem uma expertise, já sabe como é que funciona toda a aprovação, já pode seguir em paralelo com os projetos complementares, para ser o mais rápido possível, porque essa fase de aprovação ela demora, por mais que seja o mais fidedigno com as normas de construção, com as normas de edificação, enfim, ele muitas vezes ele volta alguma coisa, ele solicita algum ajuste de legenda, enfim, isso é a coisa mais natural que tem numa fase de aprovação do projeto de arquitetura. Normalmente só se aprova o projeto de arquitetura, tá? Mas não é por isso que você não vai precisar dos projetos complementares. Aí depois, com os projetos complementares, você precisa do projeto estrutural, fundação, o projeto de instalações, ou seja, dentro de instalações, água fria, água quente, instalação elétrica, instalação sanitária, tá? E para fazer esses projetos esses projetos complementares, você precisa de um estudo, tá? Que antecede principalmente o projeto de fundação, do estudo de sondagem. Esse estudo de sondagem, tá? Ele vai fazer o exame do solo para saber como que está esse solo, o que tem ali dentro, qual que é a resistência desse solo, qual que é o tipo de solo dentro de cada camada, enfim. Então, feito isso, faz os projetos complementares. Fez todos os projetos complementares, eles precisam estar casando entre si, eles precisam estar conversando. Os projetos, cada projeto, ele funciona como quase que um organismo vivo, tá? Que eles combinam entre si para ter o melhor resultado, para funcionar muito bem. Se você não tiver uma compatibilização dentro desses projetos, se eles estiverem conversando entre si, eles você vai identificar essa interferência só na fase de construção. Então, essa interferência ser identificada na fase de construção é retrabalho, é problema, é custo, é prejuízo. Tá? Então, por isso que eles têm que estar conversando entre si. Tá? Então, feito isso, projeto aprovado, tudo certo, você pode começar a construir. Com alvará de construção em mãos, você pode começar a construir. Tá bom? Então, inclusive antes disso tudo, antes de começar o projeto de arquitetura, dependendo se o terreno, se o condomínio ele não tiver ali a planta de situação, normalmente dentro de um condomínio eles entregam o plano altimétrico, né, a topografia. Mas é sempre bom fazer uma confirmação dessa topografia para você saber ali como é que está o desnível, para saber qual que é a quantidade de corte, de aterro, enfim. Então, isso dentro da fase de planejamento. Depois, você vai para a fase de construção. Então, mas dentro dessa fase de planejamento é onde mora as principais definições que são fundamentais para você ter o melhor resultado na construção. Se você definiu muito bem essa fase, você vai ter um desdobramento melhor. Não quer dizer que você vai tirar todos os problemas que existem em uma construção. Afinal, a gente está falando de pessoas, né? São pessoas que vão construir a sua casa. É mão de obra que muitas vezes ela não tem um estudo tão qualificado, né? Mesmo que tenha, são pessoas. São pessoas que têm os seus defeitos, têm os seus sonhos, têm os seus complexos e que isso tem que ser muito bem trabalhado para fazer dar certo. Além disso, a gente precisa de um planejamento muito bem definitivo, muito bem prático, funcionando muito bem para a gente antecipar ao máximo essas eventualidades que acontecem na fase de construção, tá bom? É muita informação, é muita coisa que precisa fazer, então por isso que muitas vezes a pessoa segue sozinha, ou seja, olha o tanto de coisa que tem que entregar. Cada entregável desse tem uma competência, tem uma pessoa competente na ponta para fazer isso daí funcionar. No projeto de arquitetura tem um arquiteto, tem um designer, né? Tem um arquiteto que faz toda a distribuição dos ambientes, toda a parte de aprovação, enfim, o projeto legal. Tem um designer que entende muito bem da parte de textura, de mobiliário, de combinação de cores. Na parte de cada projeto complementar, tem uma pessoa competente que faz a parte de instalações, a parte de sanitária, a parte elétrica, de fundação, de estrutura. Então, aí você pode até me perguntar, Bruno, mas não tem uma pessoa que faz isso tudo? Até tem, mas sabe o pato? O pato, ele consegue nadar, né? Ele consegue mergulhar, ele consegue voar, mas o pato, ele é especialista em mergulhar?
ele é especialista em voar, ele não consegue voar bem, ele não consegue nadar bem, ele não faz nada bem, ele faz tudo, mas não faz nada bem. Então é a mesma coisa, tá? Então, por isso, além disso tudo, tá? Você precisa ter tudo isso combinando de uma forma harmoniosa, né? Dentro da sua expectativa de investimento, da sua expectativa de algo belo, de algo que seja compatível com as suas necessidades fisiológicas, enfim. Então, precisa de uma pessoa que trabalhe de uma forma harmoniosa, de uma forma cooperativa com você e com todas essas pessoas que elaboram cada etapa desse projeto. Então, por isso, tem a fase de custo também que eu falei para você. Então, tem uma outra pessoa especialista em custo, prazo, que acompanha, monitora tudo isso. Então, imagina, você pode até seguir para você ter um melhor resultado no seu projeto de construção dentro dessa fase de planejamento especificamente. É isso que você precisa, tá? Mas imagina você, tá? Vai construir sua casa, você vai seguir com isso sozinho. Essas são as pessoas que você precisa combinar de uma forma harmoniosa, tá? De uma forma a entregar para você um projeto que seja belo e execuível e que combine com as suas expectativas de necessidades fisiológicas, enfim, para você ter. A gente sabe, eu falei inclusive em outros vídeos que o projeto ele é muito mais do que algo que seja bonito, belo. Ele impacta, a gente sabe, tem estudos aí que comprovam isso, que o projeto, o ambiente que você convive, ele influencia demais na sua produtividade, influencia nas suas decisões, influencia no seu bom humor. Então, se você não tiver um projeto que seja muito bem pensado para você, ele pode impactar, ele com certeza vai impactar no seu desempenho, né, pessoal, né? Quando a gente está em um ambiente bacana, em um ambiente que foi pensado para a gente, ele vai trazer para a gente um melhor resultado, a gente vai se sentir muito mais produtivo naquilo que a gente entrega, a gente vai conseguir realizar um dos maiores sonhos de consumo que uma pessoa pode ter e ter o melhor resultado de uma forma harmoniosa para todo mundo. Tá bom? Então, esses são os principais passos que você precisa ter de uma forma rápida aqui. Inclusive, esse vídeo se estendeu um pouco mais do que o convencional, mas existem, inclusive, diversas nuances em cada detalhe aí que eu procurei falar aqui para você, mas que se eu fosse falar tudo, a gente ficaria aqui dias e dias comentando a respeito. Poderia ficar horas e horas falando sobre isso, mas esse não é o propósito desse vídeo. Tá bom? Então, espero ter te ajudado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.